ele vem direto de São Paulo, CEO da New Work. O Flávio tem mais de 25 anos aí de experiência com desenvolvimento de negócios e soluções em Workplace Management, negócios e produtos baseados em IoT, startups e unidades de negócios inovadores, ambiente interno de inovação e corporações. O Flávio também é mentor voluntário do Programa Inovativa Brasil, tem vasta experiência em intraempreendedorismo e gestão de tecnologia, além de ser um especialista na lei de inovação, a famosa lei do bem, fundos setoriais, leis de informática, subvenção econômica e incentivos no setor elétrico. Com vocês, então, Flávio Pimentel, CEO da New Work. Bem-vindo, Flávio. Olá, César. Tudo bem? Eu agradeço demais esse espaço aqui com vocês. Eu espero contribuir aqui mais uma vez, né? A gente já tem uma história aí com vocês de trocas de conhecimento, compartilhamento de conhecimentos. E nesse momento é muito disso que a gente está precisando, né? Eu acredito que o pessoal aí vai colocar a apresentação no ar. Não será uma apresentação de ferramental de TI, né? Eu falo de que a gente tem diversas oportunidades aí de falar sobre ferramentas, mas o que mais importa para a gente nesse momento é contribuir para o amadurecimento do gestor mesmo, que está neste momento, né, indo, né, em boa parte deles, a uma nova onda, que é a onda do retorno, né, do início do retorno mais relevante. E nisso tudo, né, a gente está num fórum de transformação digital, né, transformação digital é uma palavra que já vem sendo falada há muito tempo, né, mas até por conta dos efeitos da pandemia, seja na primeira fase, né, do todo mundo indo para as suas casas, né, seja para esse novo momento que se fala muito da questão do híbrido, né, a palavra transformação digital ela ganha uma nova ênfase, né? Por quê? Porque os gestores de RH ou de workplace, eles vão se deparando com novos desafios que de como essa jornada híbrida, no final das contas, vai afetar o desenvolvimento das suas pessoas e, no final das contas, que impactam o negócio, né? Estou passando aqui o slide, né, para colocar o quê, né? Primeiro ponto é de que isso tem a ver, porque é que eu também não vou falar sobre ferramental aqui exatamente, porque transformação digital há um grande amadurecimento sobre isso, ele tem muito mais a ver com mudanças de cultura e não somente tecnologia, né? Tecnologia é o que se fala do enabler, né? É a peça que habilita, né, a que haja essa mudança de cultura. Mas é uma mudança de cultura que normalmente está associada nas empresas à relação da empresa com o mundo de fora, né? No caso aqui, a gente está falando de uma mudança de cultura de dentro da empresa, né? A gente está falando de como o papel do workplace, ele nessa sua redefinição, ele vai criar impacto, já vai criando impacto nesse novo momento, né? O momento da volta, o momento de uma vivência híbrida, né? Um momento em que times e jornadas de trabalho elas vão criando necessidades relacionadas à mix, à flexibilização, né? Então, tudo isso tem muito a ver com o quê, né? Com a mudança na maneira de olhar a gestão também. E não somente da dinâmica da jornada em si que o colaborador vai tratar. Isso tem a ver muito na transformação, com o conceito de transformação digital, com a mudança de como a cultura deve ser vista e como a cultura pode ser alterada, né? Classicamente, há uma percepção de que, e essa é uma chamada pirâmide, é o modelo de mudança de Shook, né? Isso vem já do Lean, que a gente vai falar muito aqui, do Lean Methodology. Tem a ver com muito da visão de que cultura corporativa ela é top-down, né? E a grande verdade é de que a experiência prática do dia a dia, o fazer do dia a dia, na verdade, é quem cria a cultura. Ou seja, a cultura, na verdade, o novo modelo,
que fala aí é de que você muda a cultura pelo que você faz, né? Então, o fazer acontecer e na maneira como ele é feito é o grande fator, efetivamente, que implementa a mudança de cultura. Óbvio que o C-Level ele sempre traz diretrizes, mas o que efetivamente implanta e consolida culturas dentro das corporações é a maneira como essas ações, as ações do dia a dia, elas existem. Daí porque isso tem muito a ver com o assunto que a gente está tratando aqui, da dinâmica da mudança da jornada de trabalho, né? Uh, e nessa hora, né, que a gente está falando de mudanças, é que vem muito também do conceito do Lean as percepções sobre o perfil de como as pessoas reagem à mudança, né? Então, vem os conceitos do frágil, né, que é aquela pessoa que ela não consegue entrar dentro de um novo modelo de funcionamento, né? Isso aconteceu já na fase anterior, quando tudo foi por remoto e simplesmente tem algumas pessoas que elas não conseguiam trabalhar somente remotamente, né? Ela quebra, né, a ideia do frágil. Você tem o resiliente, que é aquele que sofre, mas volta para um nível, pelo menos, de estabilização. Ele sofre no começo, mas ele volta para um nível, pelo menos, aceitável. E tem o antifrágil, que são as pessoas que são os mais desejadas, né, que é aquela que normalmente se transforma, se habilita e evolui, né? Esse de ponto é relevante, por quê? Porque detectar os antifrágeis, né, nesse momento, é muito relevante para habilitar que outras pessoas, que ele sirva de reverberar para outras pessoas o papel das mudanças, né? Agora, falar em mudança e falar mudança de jornada de trabalho, de workplace, é quase incitar as pessoas a morder a maçã do pecado daquela ideia do comando e controle, né? E isso está acontecendo muito em muitas empresas, né? A incerteza, o grau de incerteza do gestor muitas vezes faz com que seja muito mais sedutor e muito mais simples ou muito mais tranquilo, entre aspas, haver uma percepção de que, olha, eu vou fixar jornadas para as pessoas, eu vou estabelecer um conjunto grande de regras para que essa rotina de trabalho ela possa existir dentro do novo escritório. Isso é uma armadilha muito grande, tá? Até porque as pessoas, quando se fala em employee experience, né, se fala muito justamente desse processo iterativo e do desenvolvimento de algo colaborativo, né? E não de uma imposição. Por quê? Porque a fragilidade das pessoas vai estar muito à frente, dito os problemas de saúde mental que a gente vem verificando, né? E aí, quando a gente vem para o Lean, né, e começa a mapear isso, a gente olha esses conceitos, né, relativos a value stream, principalmente, né, e a fluxos, né, a maneira de você desenhar isso. E, nesse sentido, né, a gente resgata, né, esses conhecimentos sobre value stream, onde, né, colocando o colaborador, né, como peça central no papel dentro do que da transformação digital, né, a peça, o item-chave, né, tudo acaba sendo nessa de estar sendo levado em consideração do que são as características das pessoas, né, a maneira como as pessoas se posicionam, a maneira como as necessidades das pessoas elas vão precisando sofrer adaptações. E dentro disso, né, a gente vai, então, identificando quais são os valores, qual é a geração de valor efetiva que eu crio para aquele colaborador, para que esse processo ele seja safe, né, para que esse processo seja o menos traumático possível. Por quê? Porque do trauma do colaborador vai vir um impacto ao negócio, né, a performance do negócio. E a performance não é só uma questão de produtividade, né? As discussões de saúde mental elas vieram após um crescimento absurdo de produtividade, né? E criam verdadeiras zonas de risco. E é por isso que, primeiro ponto, essa discussão sobre ativação de valor é muito relevante entender que é necessário estabelecer um processo de identificação. Isso não é só aquela coisa básica da pesquisa de você vai querer voltar para o trabalho, quantas vezes por semana você vai querer voltar e tal.
é de entender realmente a dinâmica dos times, entrar na dinâmica de cada time, de cada área que possui características diferentes, pessoas que possuem características diferentes, para ir mapeando essas sequências de forma a que você, de fato, responda a uma pergunta que é muito básica, né? Quem, no final das contas, são essas pessoas, né? Quais são as características que a gente tem que respeitar delas, para que todo esse modelo ele seja um modelo virtuoso, né? Quer dizer, o well-being não tem a ver só com benefícios do ponto de vista de benefits, dos benefícios que se entrega para o colaborador na forma financeira. Mas nesse momento, principalmente nesses aspectos que tem a ver com o bem-estar, na maneira como ele vai estar conseguindo realizar suas atividades, né? E é dentro desse ponto que vem essa questão de, no final das contas, da visão do conceito de valor, né? Quais são os valores para essas pessoas, né? E aí, o valor, ele efetivamente só é significativo quando ele atende à necessidade real e dentro de determinadas condições para que o colaborador ele possa conseguir usar aquilo e perceber aquilo de forma instintiva quase, como um retorno da empresa para ele, né? E aí a gente brinca um pouco, né, de que isso quase vira uma saga na linha do, poxa, parece uma coisa tão básica, mas é tão desconhecido ao mesmo tempo, né? E o grande desafio do Employee Experience, né, no ponto de vista da experiência, é não criar também a ideia de que regras gerais vão funcionar para todo mundo de topo ao fim da pirâmide organizacional. Isso é uma grande ilusão acreditar nisso, porque essas dinâmicas elas precisam ser entendidas e agora esse é o grande desafio do gestor, né? Eu diria que há uma grande oportunidade, inclusive, no benefício dos retornos parciais, que é de fazer com que essa nova dinâmica ela possa ir sendo conhecida gradualmente, né? É muito mais tranquilo você fazer esse tipo de mapeamento, esse tipo de definição de acompanhamento com quantitativos menores, né? Então, todo esse ponto de como é que como você vai identificando perfis de colaboradores e de necessidades é muito relevante. Por quê? Porque você vai aplicando isso que é o chamado design centrado no usuário, né? Que as empresas praticam muito com os seus clientes, né? Mas ela precisa ser revertida por uma aplicação interna e entender que isso tem um aspecto de diversidade muito grande associado. E é por isso que esses conceitos de personas, né, que a gente vê muito no Design Thinking, eles entram muito facilmente, né, nessa hora, que é de você conseguir não simplesmente ficar restrito aos silos das áreas dentro da empresa, mas também a uma visão, na verdade, descentralizada no que se refere à estrutura organizacional, mas sim aos indivíduos para conciliar isso mais na frente com justamente essas áreas da organização e você fazer, de fato, funcionar as dinâmicas, né? Que no final das contas são as jornadas, né? É o que a gente chama das jornadas de uso, né? As jornadas de uso do workplace, do colaborador, eles precisam ser acompanhadas e entendidas ao longo do tempo, né? E é por isso que tem muito a ver com esses processos em que é necessário você implantar recursos como do value stream, né? De todo esse desenrolar dos detalhes em busca de personas também. Mas aí, há nesse momento, quando a gente encara, é normal também perceber das pessoas o seguinte: nossa, é muita coisa, né? É toda a organização, né? E evidentemente que todo problema muito complexo, ele também envolve a necessidade de ter estratégias que a gente chama aqui do camp by camp, né? Quer dizer, você tem um target muito, muito complexo, muito grande lá na frente, mas você vai quebrando isso em etapas ou em pedaços para que você consiga, mantendo as óticas de valor, de safety, né, de aprendizado e mantendo as pessoas dentro do ponto central da relevância, né, de você chegar e atingir aqueles objetivos, né?
eu gosto muito desse gráfico aí que a gente está mostrando aí da PwC, que é um material da PwC que está público, que mostra exatamente o quanto o design do workspace ele vai agora realmente do digital workplace full digital, né, para um design de workspace onde essas coisas se misturam, começa a ser altamente demandado, né, e você perceber que tem caminhos variados aí a poder trafegar, né? E é necessário, por isso, entender justamente as pessoas e as suas jornadas, porque as jornadas, no final das contas, ela não é uma... Muita gente está olhando as coisas, às vezes, de um jeito tão simplista, na vontade de ser simplista, né? E peca no começo, né? Entender que é importante olhar as jornadas pelas suas características e separar conceitos e não ir direto para uma solução necessariamente, que normalmente hoje está havendo muita simplificação nessa ideia de que eu brinco, né? Vivemos a febre do app do agendamento, né? Como se as coisas fossem resumidas a isso, né? Isso não é verdade, né? A complexidade do que a gente está tratando aqui para um safety, para um caminho saudável de jornadas e de experiência híbrida, entendendo que isso vai ser o caminho de menor risco, simplesmente pelo fato de que as pessoas, no final das contas, elas não são marionetes, é o que está cada vez mais evidente, né? E é por isso que essas estruturações são necessárias, tá? Agora, é importante que entender que há itens a correr disso, né? A maneira como você estrutura seu apoio em suporte, aí entra, na verdade, o papel da tecnologia como um suporte, mas como você fundamenta esses conceitos sobre como o seu workplace deve ser olhado, para aí sim fazer um mapeamento ao contrário sobre como é que a tecnologia entra como um enabler para você, é o ponto que a gente coloca aqui como a base de todo o conhecimento que a gente vai amadurecendo com o tempo, na hora que a gente que trabalha com tecnologia também vai levando as coisas para o mercado. E daí porque, por exemplo, aqui eu não estou falando de nenhum ferramental nosso, mas eu estou colocando para as pessoas o seguinte: olha, o que é importante, qual é o mindset que você tem que amadurecer para tratar as coisas da forma correta, e aí sim buscar um apoio tecnológico que realmente faz sentido, né? E que lhe dá o hoje e o amanhã. Então a gente pega até coisas que têm a ver com já percepções anteriores sobre transformação digital dentro da força de trabalho e coloca o seguinte: as pessoas já estavam tecnológicas, né? As pessoas já estavam vivendo dinâmicas e, na verdade, as pessoas não estavam encontrando essas mesmas dinâmicas que elas encontravam lá fora dentro das suas empresas. E isso tem a ver com disponibilizar tecnologia, mas principalmente tem a ver com os gestores entenderem que a dinâmica de olhar o workplace deveria ser outra, né? E essa contribuição, pelo menos, que a gente está buscando trazer aqui, vem nesse sentido, né? De colocar isso, né? De que realmente, assim, será que depois da gente falar esses pontos, você acredita que a maior transformação realmente vai ser do colaborador? Muito provavelmente são os gestores que estão na linha de frente que precisam olhar isso, né, de uma outra ótica. Evidentemente, tem muito mais informação associada a isso, mas dentro de um espaçozinho de tempo, dentro de um racional orientador, é isso que a gente queria trazer para vocês, tá? Eu agradeço bastante aí esse tempo e fico à disposição para qualquer contato que vocês queiram fazer com a gente. Muito obrigado, Flávio. Olha, você que está acompanhando o nosso Fórum Transformação Digital em RH, fica ligado aqui, a programação ainda tem várias atividades muito legais.